entregou todo o poder sobre a terra, sobre o céu, tudo. É Deus mesmo, Jesus. Deus não ia entregar o poder, dar todo o poder a Jesus, se ele não fosse Deus. Não daria todo o poder no céu e na terra a um homem. É simples de entender isso. Então, como homem também, Jesus sofreu, chorou, angustiou-se. Veja Mateus 26, 37, Lucas 19, 41, Hebreus 13, 12. E como Deus, ele pode perdoar pecados. Quem é que não pode perdoar pecados aí? Somente Deus pode perdoar pecados. Então, Lucas 5, 21, Jesus perdoa pecados. Ele tem o poder para isso. Depois, como homem, podemos ver também que ele passou por agonia de morte. Veja 1 Coríntios 15, 3 e 4. Então, como Deus, ele nunca passaria por isso. Se ele não fosse um homem para morrer aqui na terra, Deus não morre. Então ele se fez homem. E prova que ele se fez homem, porque ele morreu na cruz. E quem não acredita isso é o espírito de anticristo que está nele, que não acredita que Jesus morreu ali naquela cruz, né? Depois, como Deus, nós vamos dizer que ele recebeu a adoração. Mateus aí 8, 2, 9, 18, João 9, 38. Se ele fosse apenas homem, ele não aceitaria nenhum tipo de adoração, porque a palavra de Deus condena a adoração a homens, a objetos, a imagens. Ele jamais aceitaria isso. Vamos dizer que Pedro, por exemplo, é homem. Quando o anjo apareceu a Pedro, que ele foi à casa de Cornélio, Cornélio foi beijar a mão de Pedro, se ajoelhar diante de Pedro, e Pedro disse: levanta, que eu sou homem como você. E várias vezes você vai ver isso na Bíblia. Os homens legítimos, os homens de Deus, não aceitam adoração a eles. Não aceita ninguém ficar beijando a mão, se ajoelhando diante dele, como se fosse Deus. Não. Agora Jesus aceitou a adoração, porque ele é Deus. Também como homem, ele passou por agonia então de morte. Ele ressuscitou triunfante. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Deus não ressuscitaria. Deus é Deus. Sempre existiu, sempre existirá. Para ressuscitar tem que morrer. Se Jesus ressuscitou, é porque ele se fez homem. E como Deus, nós podemos ver aí, sempre Jesus como eu sou. Ele disse aos judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Usando o mesmo termo de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Deus fala a Moisés. E você veja então João 8,58, Jesus falando sobre isso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha bem, se Abraão já tinha morrido há muito tempo atrás, Jesus nasceu como homem muito tempo depois de Abraão, como é que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou? Então ele está se dizendo: eu sou Deus. Então tem muita gente pregando aí coisas absurdas a respeito de Jesus, dizendo que Jesus era apenas homem quando estava aqui na terra, não era Deus. Isso é uma doutrina falsa. Então as pessoas têm que tomar cuidado com o que anda falando, com o que anda ensinando. Quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, ele está dizendo: eu sou Deus. Nenhum homem diria isso. Nenhum homem pode dizer: eu, antes que o meu tataravô nascesse, fosse homem aqui na terra, eu já existia. Nenhum homem vai dizer isso. Só Deus poderia dizer isso. Aí, num breve resumo então da lição, e nós vamos ver um questionário dentro dessa lição, procurar fazer perguntas dentro da lição aí no texto, para melhor aprendermos, e podemos também fazer esse questionário e entregar para os alunos durante a semana. Você pode pegar pelo nosso site, que está aparecendo aqui embaixo. Você pega o questionário e dá aos seus alunos, que eles vão aí ler a revista durante a semana, estudar a revista e vão poder, com este questionário, aprender mais da lição. Quando você, professor, for dar aula, os seus alunos saberão mais a respeito da lição, estarão compreendendo melhor, trarão apenas as dúvidas para a aula durante então o período da Escola Bíblica Dominical na congregação. Então vamos ver o resumo escrito aí pelo pastor Ezequias Soares, que é o comentarista desse trimestre. Então, no resumo que ele faz, ele fala sobre a natureza humana de Jesus na primeira parte. Primeiro ele fala: nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e fala das características humanas de Jesus. Na parte 2, ele fala da natureza divina de Jesus, natureza explícita na declaração Filho de Deus e natureza explícita em seu ministério terreno.
Depois, na parte 3, ele fala das principais heresias sobre as naturezas de Deus. Primeiro, gnosticismo. Segundo, apolinarismo. E a terceira, monofisismo. E na parte 4 ele fala da união das duas naturezas de Jesus. O perfeito aí, homem e o perfeito Deus. E depois fala do kenoticismo. E vem a conclusão que Jesus realmente é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Glória a Deus. Em princípio, então, no texto áureo vê que está escrito: eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Então Paulo está falando de Jesus como um homem descendente de Davi. E ele diz que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Então veja bem que Paulo apresenta Jesus como homem e apresenta Jesus como Deus. E na nossa verdade prática, ela diz que, assim como herética, é uma heresia a afirmação de Jesus apenas como homem, também é herética a afirmação de Jesus apenas como Deus. Então, é uma heresia negar a divindade de Cristo. Também é heresia negar a humanidade de Jesus. A natureza divina e humana estão juntas na pessoa única de Jesus Cristo. Vamos fazer algumas perguntas dentro, então, da nossa lição. De quais naturezas de Cristo essa lição, então, fala? Fala, então, da natureza humana e natureza divina de Jesus. Jesus viveu entre nós empregando aí as qualificações e características humanas, exceto uma. Qual característica? Jesus em tudo era semelhante ao homem, mas em qual característica ele não era nada parecido com o homem? Na característica do pecado. O homem pecou, o homem nasceu com a descendência de Adão, o pecado veio ao homem e ele pecou. Todos os homens pecaram. Jesus não pecou, nunca pecou. Ele levou sobre ele os nossos pecados. Ele morreu a nossa morte, a nossa condenação ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Todas as nossas maldições ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Mas ele nunca pecou. Por isso que a Bíblia diz que ele foi declarado justo, porque ele nunca pecou. Ele foi em nosso lugar, morreu em nosso lugar, mas foi declarado justo porque nunca pecou. Então, dentro da primeira parte, a natureza humana de Jesus, a Bíblia mostra então a humanidade de Jesus, inclusive a sua linhagem, né? E também o que? A sua genealogia. Então, quais as características humanas que Jesus possuía e são reveladas aí nos evangelhos? Então, primeira característica, ele nasceu de uma mulher, depois teve irmãos e irmãs, sentiu sono, fome, sede, cansaço, sofreu, chorou e angustiou-se, e passou também pela agonia da morte. Agora, na parte 2, sobre a natureza divina de Jesus, quais os atributos divinos de Jesus? Então, onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, entre outros. Então, lembrando que Jesus nunca disse eu acho, eu penso, eu suponho, jamais afirmou não poder resolver este ou aquele problema. Né? Para o Mestre não há impossível. Jesus não somente declarou ser Deus, mas revelou suas qualidades divinas, demonstrando seu poder sobre a natureza, o pecado, as enfermidades, o inferno e até a morte. Então Jesus mostrando que realmente era Deus. Nunca Jesus falou, não posso fazer isso, não consigo fazer isso, isso é um milagre, eu não posso fazer. Não, Jesus nunca fez isso. Então ele demonstrou sempre a sua vitória, o seu poder sobre natureza, sobre pecado, sobre enfermidade, sobre inferno e sobre morte também. O Evangelho aí, os Evangelhos, estão repletos das suas manifestações divinas e sobrenaturais. Vamos dar um exemplo de manifestação sobrenatural. Por exemplo, Jesus perdoou os pecados do paralítico de Cafarnaum. Diversas vezes Jesus recebeu adoração.